Depois de aproximadamente 4 anos, fazendo aquela leitura analítica, comparativa da Nova Almeida atualizada, comparando com os originais no Antigo Testamento com o hebraico e no Novo no grego, que já terminamos. Agora concluímos a leitura do Antigo Testamento, fazendo aqui a leitura do último capítulo do último livro, que é o livro de 2 Crônicas, que essa é a ordem na Bíblia hebraica, que é diferente da Bíblia que nós temos cristã, vamos dizer assim, cujo o último livro do Antigo Testamento é o do profeta Malaquias. No livro do Antigo Testamento, o livro do Antigo Testamento hebraico é o segundo livro das Crônicas. Muito bem. E a história aqui termina com fatos tristes, de grande situação de julgamento, de punição por causa do pecado. Mas, por outro lado, nós podemos tirar profundas lições para a nossa vida espiritual, né? E trata da queda final do Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Nós sabemos que, quando Salomão terminou seu reinado, seu filho Roboão criou uma situação ali que acabou dividindo o Reino Unido de Israel, que eram de 12 tribos, e 10 tribos se rebelaram e formaram o Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel, e o do Sul, Reino de Judá, formado pelas tribos de Judá, Benjamim e parte de Simeão. O Reino do Norte terminou em 722 a.C. com a invasão da Síria. Lá encerrou então aquele período, o Reino do Norte. O Reino do Sul ainda continuou existindo por mais 135 anos, até que caiu em 586, 87 a.C., sobre o domínio de Nabucodonosor da Babilônia. E é sobre este acontecimento que o livro aqui encerra e mostra o contexto, a realidade espiritual do povo naquela época, que realmente levou a essa destruição do Reino do Sul com a queda de Jerusalém, que foi destruída, as muralhas, o templo, queimados seus palácios, e o povo foi ficando ali somente os pobres. E a parte da elite, parte foi para a Babilônia como cativa, e a outra foi passada ao fio da espada. Tristes acontecimentos. E por que isso acontece? Então, vamos ver o que vamos tirar de lição para nós hoje. Há uma semelhança muito grande entre a realidade social, política, moral, espiritual do povo de Deus naquela época com o povo de Deus atualmente, tanto no contexto mundial como particularmente na nossa nação. E o que aconteceu lá está acontecendo aqui e poderá ter um fim triste como teve lá, se não houver arrependimento. Então nós temos aqui o contexto. 22 anos antes, Josias levantou e fez uma reforma ampla em Judá. Eliminou toda forma de paganismo e conclamou e obrigou o povo a obedecer à lei de Deus. Só que foi uma reforma imposta de fora para dentro e não houve uma mudança de dentro para fora. Logo que ele morreu, o seu filho Jeoacás assumiu o trono e desfez tudo que o seu pai tinha feito de reforma. Foi tão perverso que reinou apenas 3 meses. O rei do Egito, faraó Neco, invadiu Jerusalém e levou ele preso e deixou em seu lugar o seu irmão Jeoaquim, né? E aí Jeoaquim foi perverso, mas reinou ainda 11 anos. Por fim, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio, invadiu Judá e levou ele acorrentado, preso para a Babilônia e deixou em seu lugar o seu irmão Joaquim, que também foi perverso e reinou apenas 3 meses. E o rei da Babilônia tornou a enviar ali oficiais que o prenderam e levaram para a Babilônia. E em seu lugar deixou seu tio Zedequias para reinar, que reinou mais 11 anos.
E Deus deu oportunidade nesse tempo para que eles arrependessem. Levantou o profeta Jeremias, que teve um ministério de intensa atividade profética, de mensagem, conclamando o povo para o arrependimento e dizendo: olha, se vocês arrependerem, andar na vontade do Senhor, mesmo submetendo ao rei da Babilônia, vocês não vão ser destruídos como nação. Mas, qual foi a reação? Vamos ler o que diz aqui. Capítulo 36, versículo 11, falando já, começando com Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Jeremias falou ali naquela época e proclamou a mensagem, mas eles foram tão rebeldes que chegou ao ponto de prender Jeremias e colocar num poço, e ali ele quase morreu, né? E então depois tiraram ele e ele ficou preso no pátio do palácio real. Mas a mensagem continuou sendo proclamada por Jeremias. E qual foi a reação daquela geração? Como dizemos no ditado popular, de mamando a caducando, desde o mais jovem até o mais idoso ancião. Olha o que diz o texto, versículo 15. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua morada, seu templo. Mas eles, olha a reação daquela geração, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, isso é, de Deus, e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. E Jeremias, no seu livro profético, no capítulo 8, versículo 10 e 11, olha o que ele proclama. Portanto, eles não queriam arrepender, rebeldes, ele diz: portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. E continua. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Aqui está o âmago do problema, a causa da derrota. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E sabe o que acontece com aquela geração rebelde, crítica, zombadeira, debochante dos servos de Deus e da mensagem da palavra? Versículo 17 do capítulo 36 de 2 Crônicas. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Isso é lá no templo, os que esconderam lá. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. E foram todos eliminados à espada. Por quê? Porque não ouviram a mensagem daqueles servos de Deus, dos servos de Deus, dos profetas, e ouviram a palavra dos falsos líderes religiosos e profetas. Na época eram os sacerdotes e profetas. Hoje acontece o mesmo, há uma semelhança. Nós vivemos na nossa nação uma situação de decadência espiritual, de um afastamento do povo de Deus, dos princípios da doutrina, da palavra de Deus, e Deus está levantando e tem levantado servos, líderes eclesiásticos de todos os segmentos cristãos, até mesmo na Igreja Católica, sempre tem ouvido mensagens bíblicas de padres conclamando o povo para que volte para Deus, senão o juízo de Deus virá. Mas com todos esses servos de Deus pregando a palavra, a reação que nós temos hoje é de uma geração semelhante daquela época, principalmente da juventude, com exceção de alguns, mas todos
há uma reação de desdém. Quando os servos de Deus pregam sobre a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, obedecer os seus ensinamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus, há uma reação de desprezo, de indiferença. A gente pode ler na face das pessoas, da grande maioria do auditório, ou grande parte, até mesmo de líderes, de obreiros, aquele ar de indiferença, de desprezo, pela palavra. Mas o que vai acontecer? O juízo já está acontecendo. O que acontece na nossa nação, do ponto de vista social, político e econômico, já é Deus chamando a atenção. Mas o povo não quer, o povo de Deus não quer prestar atenção nisso. Olha o que aconteceu ontem. Mais uma pessoa é indicada para assumir uma vaga na mais alta corte de justiça do país. E todos já sabem da sua história. Quantos não oraram? Oramos para que Deus não pusesse ali aquele homem. Deus permitiu. Por quê? Deus tem seus propósitos. O povo não está arrependendo, então ele vai continuar agindo assim, até que a medida da iniquidade transborde, e ele então age como fez com o povo de Canaã, para depois colocar Israel lá. Portanto, o que vai acontecer? E Deus também está julgando por meio da natureza. Nós estamos vivendo um período que eu, com 73 anos de idade, nunca vi desde a minha infância um período de tamanha seca, escassez e perda de lavouras por todo o país. No sul, inundações que acabaram com as lavouras, no centro-oeste e norte, seca que está então destruindo as nossas lavouras. Ontem mesmo, vindo ali do sítio, vi aquela lavoura que estava morrendo seca. Outro dia já foi então arado, passaram a grade talvez para plantar de novo. Ribeirões, córregos que eram nesse tempo estavam transbordando, hoje estão secos. Os pastos secos, gado morrendo de fome. Isso é problema de variações climáticas. Deus criou o universo, governa esse imenso universo, ele cuida da natureza. E ele usa, como usou no passado, desses fenômenos, cria fenômenos assim para chamar a atenção do seu povo. Está chamando agora. Mas quando o servo de Deus fala sobre isso, não, nós não devemos ficar falando dessas mensagens negativas, não. Que isso vai passar, vai dar tudo certo. Devemos pregar uma mensagem positiva, isso é mensagem negativa. Então eu profetizo que Deus vai abençoar, tudo vai dar certo. Não dará certo. Se não houver arrependimento do pecado e volta para Deus, essas mensagens, esses engodos, vai só curar falsamente a ferida do pecado do povo e no fim vão levar as consequências do juízo de Deus. Deus não abençoa. Não existe na Bíblia, no Novo Testamento, que é o caso da nossa dispensação da igreja, um só lugar onde que Deus autorizou algum ministro da palavra, a autoridade para profetizar e acontecer coisa na vida das pessoas. Deu poder para orar, e sim, mas se essa pessoa não estiver andando com Deus, não vale nada, são palavras vazias. Deus disse, bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Né? Então, para esses, diz, tudo quanto fizer será bem sucedido. A bênção de Deus nos acompanha. Como diz um hino que é muito comum, assim, eu não correrei atrás de bênçãos, elas virão atrás de mim. Se nós andarmos com Deus, as bênçãos virão. E repito, esse jargão, eu vou profetizar a bênção na sua vida. Isso não é bíblico, isso é engodo, é falsa cura do pecado. O que nós devemos fazer é com amor, mostrar que para os que andam com Deus, a bênção. Para os que andam no pecado, haverá a condenação e o juízo se não se arrependerem. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nós que temos essa obrigação, a missão de ensinar e pregar, que não enganemos o povo, que preguemos a palavra, o evangelho, mostrando o caminho do retorno para Deus e da bênção, que é o arrependimento, o abandono do pecado.
Que Deus tenha misericórdia de nós e da nossa nação.